Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar o livro de autoconfrontação. Estamos aprendendo como confrontarmos a nós mesmos. Estamos aprendendo como crescermos espiritualmente, de tal maneira que nós não precisemos ser confrontados por outras pessoas, ou seja, buscarmos o autocontrole, buscarmos a autoconfrontação, buscarmos a vontade de Deus no fato de que nós não somos nada, nem donos da razão ou da verdade, mas que o Senhor é a verdade. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esse estudo, ó Pai, que nós temos diante do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a aprender e colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos aprendido, estamos ainda na lição 10, dessa vez nós vamos começar a página 9, um novo subponto da lição 10, que é vencendo a preocupação consigo mesmo. Nós vamos começar esse estudo e eu peço aos amados irmãos que continuem nessa diligência, os irmãos que são fiéis, os irmãos que têm procurado a vontade de Deus nessa questão. Eu louvo a Deus por sua vida. Então, diz assim: a ênfase no eu é prejudicial ao seu desenvolvimento espiritual e precisa ser abandonada para que você amadureça em Cristo. Como os demais pecados, a sua preocupação consigo mesmo deve ser continuamente substituída por um compromisso de agradar a Deus e ser uma bênção na vida dos outros. Você deve obedecer à palavra de Deus em todas as situações, e sejam quais forem os seus sentimentos ou desejos, contentando-se com aquilo que Deus lhe deu e disciplinando a si mesmo com vista à piedade. Vamos lá, o primeiro trecho é Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Também capítulo 22, versículos 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Capítulo 13, versículos 9 a 13. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Gálatas 5, do 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. 1 Timóteo 4, 7 e também 6, do 6 ao 8. 4, 7 diz: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. 6, do 6 ao 8 diz: Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, esses primeiros versículos que nós lemos, eles nos mostram o quanto o Senhor ele deseja que nós tenhamos a nossa satisfação, o nosso contentamento nele. Né? O exagero da preocupação consigo mesmo demonstra uma falta de confiança no Senhor, uma falta de contentamento no Senhor e uma falta de contentamento com as coisas que o Senhor nos deu. Né? É necessário, portanto, nós termos isso em mente. Tá? Então, queridos, para nós conseguirmos bom êxito nesta questão de não exagerarmos na preocupação conosco, é necessário que nós tenhamos a disciplina de aprender a pensar biblicamente, falar biblicamente e agir biblicamente. Então vamos para essa primeira parte agora, que é pensar biblicamente. Então, ponto 1, letra A. Pense biblicamente. Confesse a Deus todo pensamento pecaminoso e recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. Então, confesse a Deus todo pensamento pecaminoso. 1 João 1:9. Diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Aí vem: E recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. 1 Tessalonicenses 5:17. Diz assim: Orai sem cessar. Hebreus 4:15 e 16. Diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, essa letra A, né, do ponto de pense biblicamente confesse a Deus todo pensamento pecaminoso e recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. Letra B, desenvolva uma vida mental cuja ênfase seja glorificar e agradar a Deus e ser uma bênção para os outros em todas as circunstâncias. Mateus 22, do 37 ao 39, diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. 2 Coríntios 5, 9, 15 e 10, 15. 5, 9 diz assim: pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, versos 3 e 4 dizem: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Colossenses 3, 2. Diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, aqui o que a letra B está nos ensinando é para nós desenvolvermos uma vida mental que glorifique a Deus. Esse desenvolvimento requer força de vontade. É necessário que os pensamentos sejam levados às coisas espirituais. E é necessário que haja uma capacidade para reconhecermos a diferença entre Marta e Maria naquela visita de Jesus Cristo na casa delas. Ambas estavam fazendo coisas certas, mas o Senhor Jesus, ele mostra que as coisas espirituais, que aquilo que realmente importa são as coisas espirituais e que elas precisam vir em primeiro lugar, e é necessário uma mente realmente cativa a Cristo para nós sabermos a diferença entre coisas que são certas, humanamente falando, mas que não devem ser a prioridade, nem devem ser motivo de contenda ou de dificuldades de relacionamento. E as coisas espirituais são aquelas que devem vir em primeiro lugar e devem ser defendidas a todo custo. Letra C. Pare de se comparar com os outros. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos a classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Letra D. Alegre-se e seja grato por tudo em todas as situações. Contente-se com aquilo que Deus provê nas diversas áreas da sua vida, sabendo que perseverar nas provações contribui para conformá-lo à imagem de Cristo. Vamos lá? Primeiro, alegre-se. Filipenses 4, 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Aí vem, alegre-se e seja grato por tudo e em todas as situações. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então vem, alegre-se e seja grato por tudo em todas as situações. Contente-se com aquilo que Deus provê nas diversas áreas da sua vida. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Filipenses 4, do 11 ao 13 e depois do 19. Do 11 ao 13 diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 1 Timóteo 6, do 6 a 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, alegre-se e seja grato por tudo em todas as situações. Contente-se com aquilo que Deus provê nas diversas áreas da sua vida, sabendo que perseverar nas provações contribui para conformá-lo à imagem de Cristo. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o que é que nós vemos aqui? Que o processo de aprender a pensar biblicamente tem como uma de suas etapas o se contentar no Senhor, estar contente em Deus. Quando falhamos nisso, então nossos pensamentos eles deixam de ser pensamentos bíblicos, deixam de ser pensamentos em coisas espirituais, porque aí as preocupações, as coisas da vida, as pressões do cotidiano acabam assolando e tomando posse de nossos pensamentos. Procure lembrar como você pode abençoar outros, começando com aqueles contra os quais você costuma pecar por meio de inveja, ciúme, cobiça ou ganância. Mateus 5, do 38 ao 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Romanos 12, do 9 ao 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, queridos, nós vimos até a letra E, e nós vamos dar continuidade na próxima semana. Nós estamos vendo como pensar biblicamente, são as diretrizes que o Senhor nos dá na sua palavra, de como pensarmos biblicamente.